Olá, tudo bem com você? Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao programa Direito e Tal, que hoje fala sobre a permanência de trabalhadores demitidos ou aposentados no plano de saúde da empresa. Infelizmente, é comum trabalhadores serem cortados do plano de saúde coletivo da empresa no momento em que são demitidos sem justa causa ou quando se aposentam e decidem parar de trabalhar. Se você está nessa situação ou conhece alguém que está passando por essa dificuldade, saiba que o trabalhador tem direito de permanecer no plano empresarial. Fique ligado, porque nós vamos explicar quais são os seus direitos. A primeira questão é a seguinte: o trabalhador que é demitido sem justa causa ou que se aposenta e encerra o vínculo empregatício pode sim continuar usufruindo do plano de saúde da empresa, desde que preencha alguns requisitos que estão contidos lá nos artigos 30 e 31 da Lei 9656 de 98 e pelas normativas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS. E para falar sobre esses requisitos, nós convidamos o advogado Rafael Gulino, especialista em direito penal e que atua diretamente na área de direito médico, planos de saúde e relações de consumo. Obrigado pela presença, doutor Gulino. E eu já começo perguntando: quais são os requisitos para que o trabalhador dispensado ou aposentado não fique sem assistência médica e hospitalar? Em primeiro lugar, é importante o vínculo empregatício, né? Então, uma vez que existe o vínculo empregatício e que deste vínculo empregatício gere um contrato com um plano de saúde por conta do vínculo empregatício, aí o empregado que é desligado sem justa causa ou o aposentado que tenha contribuído por um período que daqui a pouco a gente vai falar, tem direito à permanência no plano de saúde, desde que pague a contribuição integral. Se for um contrato de trabalho normal, a pessoa é demitida sem justa causa, ela tem direito de permanência no contrato de plano de saúde, como beneficiária do plano de saúde, pelo período de 1/3 do período trabalhado. Ou seja, se a pessoa trabalhou por 6 anos, ela tem direito de permanecer 2 anos como beneficiária do plano de saúde. Esse período de 1/3 tem um mínimo e tem um máximo. Ou seja, a pessoa que é desligada de uma empresa e quer continuar como beneficiária do plano de saúde, ela pode, desde que respeitado um período mínimo de 6 meses e um período máximo de 2 anos. Esse é um direito líquido e certo, não é mesmo? O trabalhador que tem vínculo com a empresa, se ele for desligado, se ele for dispensado da empresa sem justa causa, ou se ele se aposentar, cumpridos esses requisitos, ele tem direito de permanecer no plano de saúde da empresa. Ele tem direito de permanecer no plano de saúde da empresa, desde que ele pague a mensalidade integral. Ele vai assumir a obrigação de forma integral, pagando o plano de saúde, e aí ele tem direito de permanecer no plano de saúde. Se ele foi desligado, ele tem o direito de permanecer 1/3 do período trabalhado, respeitado um mínimo de 6 meses, um máximo de 2 anos. Se ele for aposentado e o vínculo que ele tem com o plano de saúde for de no mínimo 10 anos, ou seja, 10 anos ou mais, ele tem direito de permanecer nas mesmas condições com o plano de saúde de forma vitalícia. Se o período em que ele estiver vinculado ao plano de saúde for inferior a 10 anos, ele tem o direito de permanecer por igual período. Por exemplo, se ele se aposenta com 9 anos de plano de saúde, ele tem direito a permanecer mais 9 anos como beneficiário do plano de saúde, lembrando, novamente, desde que ele pague pela mensalidade, pague pela remunere o plano de saúde para ter o serviço contratado. Agora nós vamos responder às perguntas do público. O que as pessoas querem saber?
Por quanto tempo o trabalhador pode permanecer com o plano de saúde da empresa depois que ele é demitido? Suponhamos que ele tenha trabalhado por 6 anos. 1/3 de 6 é 2. Então, ele tem o direito de permanecer mais 2 anos junto ao plano de saúde. Esse valor de 1/3 tem um mínimo e tem um máximo. Ou seja, se o período, se essa contagem de 1/3 for superior a 2 anos, aí a lei estabelece um teto de 2 anos. Ele só vai poder estar vinculado ao plano de saúde por mais 2 anos. Se o período trabalhado for inferior, se 1/3 do período trabalhado for inferior a 6 meses, a lei também garante um mínimo de 6 meses. Quais são os abusos mais comuns que são praticados hoje pelas empresas em relação à permanência do plano de saúde? O que eu mais observo é o cancelamento imediato do plano de saúde logo após a rescisão do contrato de trabalho. Então, o trabalhador, ele rescinde o contrato de trabalho, ele é demitido sem justa causa e, imediatamente, ele recebe uma carta do plano de saúde comunicando do seu cancelamento. Isso é abusivo, isso vai contra a lei de planos de saúde, que garante a permanência do consumidor, do trabalhador, pelos períodos que eu falei na resposta anterior. Claro, esse período, essa permanência, depende da aquiescência, depende da concordância do trabalhador. Se o trabalhador não quer, o trabalhador que foi demitido, não quer continuar vinculado ao plano de saúde, é um direito dele também. Mas, obrigatoriamente, o plano de saúde deve dar a opção para ele. Se ele quer permanecer, se ele quer continuar como beneficiário daquele contrato ou não. Ele não pode cancelar o plano de saúde simplesmente pela rescisão do contrato de trabalho sem respeitar os prazos da lei. Muito bom. Nós temos uma outra pergunta aqui da comunidade. Olá, doutor. Esposa e filhos do trabalhador demitido da empresa podem permanecer no convênio? Podem, desde que já estejam vinculados. Ou seja, a pergunta é muito oportuna e o termo que é usado na pergunta também é muito correto. A esposa e filho do trabalhador, do suposto trabalhador aí desse exemplo, pode permanecer como beneficiário do plano de saúde? Permanecer significa que eles já eram beneficiários por quanto o trabalhador estava vinculado à empresa e, com a rescisão, eles mantêm o status de beneficiários, de dependentes do titular, que é o trabalhador que teve o contrato rescindido. Então, sim, eles têm os mesmos direitos e a lei garante o mesmo direito, a mesma cobertura, inclusive quaisquer eventuais coberturas que tenham sido adquiridas ao longo do contrato de trabalho por meio de algum acordo coletivo, alguma convenção junto ao plano de saúde. Perfeito. Isso vale também para os aposentados e dependentes dos aposentados? A mesma regra, respeitado aquele prazo que eu já falei antes, a mesma coisa. Uma vez que o trabalhador mantém um vínculo com o plano de saúde e neste vínculo tem dependentes, quando ele se aposenta, os dependentes também têm os mesmos direitos, aos mesmos benefícios, por permanecer no contrato junto ao plano de saúde. E se esses dependentes já estiverem no plano há mais de 10 anos, no caso do aposentado que é dispensado, esse plano ele se converte para um plano vitalício também para os dependentes? Também para os dependentes. Porque a lei ela é omissa nesse sentido. Ela não fala por quanto tempo. A lei não diz por quanto tempo um trabalhador que tenha sido aposentado e tenha contribuído mais de 10 anos pode permanecer com um contrato de plano de saúde. Mas a partir do momento que a lei não estabelece um prazo para o titular e os direitos são estendidos aos beneficiários, da mesma forma podemos entender que os beneficiários têm o mesmo direito. Tem uma outra pergunta aqui, doutor Rafael.
Se o titular do plano morrer, os dependentes mantêm o direito de permanecer no plano? De forma plena, sim, sim. Tem os mesmos direitos. Se o titular morre, direito de permanência é assegurado a todos os dependentes cobertos pelo plano de saúde. Outra questão bastante controversa diz respeito ao período de oferta desse plano de saúde. Se, de repente, a empresa passar por alguma dificuldade e cancelar o plano de saúde para todos os funcionários, para todos os colaboradores da ativa, isso atinge também aqueles que foram dispensados e que usufruem da permanência no plano, não é mesmo? Atingem, mas deve o plano de saúde comunicar, o plano de saúde deve comunicar ao consumidor acerca desse desvínculo com a empresa, dessa desvinculação com a empresa que gerou o fato dessas pessoas serem beneficiárias e dar opção para elas, se elas querem permanecer no contrato ou se elas querem se desvincular dele. Porque ainda que o negócio jurídico principal, vamos assim dizer, o negócio jurídico cabeça seja entre a empresa e o plano de saúde, o beneficiário do plano de saúde é o destinatário final dos serviços por ele prestados. Então, aí nós estamos diante de uma situação que se enquadra no Código de Defesa do Consumidor. Então, o consumidor ele tem o direito, e o prestador de serviços, portanto, o dever de informar acerca de qualquer mudança que seja feita nos contratos. E essa mudança não pode ser unilateral, ela deve ser uma mudança conjunta. O trabalhador, e aqui no caso, o beneficiário, o consumidor, ele deve ser informado e a ele deve ser dada uma oportunidade de escolher o que ele vai fazer. Ele pode permanecer no plano, ele pode mudar de plano, ele pode negociar com o plano, mas o que ele não pode é se submeter às mudanças unilaterais que onerem o consumidor. Você tocou num ponto muito sensível, doutor Rafael, eu acho importante a gente reforçar. Nessa situação em que a operadora do plano de saúde alega que não tem plano individual para oferecer, qual é a conduta do consumidor? O que ele pode fazer diante desse posicionamento do plano de saúde? Bom, aqui eu sugiro vários caminhos, né? O primeiro deles é tentar um contato direto com o plano de saúde ou através de um corretor de planos de saúde para verificar efetivamente se existe a possibilidade de contratação de plano individual ou não, ou se existe alguma outra forma de composição, de contratação diante do cenário daquele contrato, ou, enfim, a pessoa pode ingressar na justiça, caso tenha o seu plano cancelado, caso ela queira permanecer no plano com as mesmas condições e sendo impedida de permanecer no plano, ou até mesmo, enfim, procurar um novo plano que compre a sua carência para tentar minimizar os riscos da situação como um todo. Então, quando a gente fala em plano de saúde, a gente tem que ter em mente que nós estamos falando de um gerenciamento de risco, né? Principalmente daquelas pessoas que se utilizam do plano de saúde, que realmente fazem tratamentos, ou mesmo aquelas que fazem seus exames periódicos e se utilizam do plano de saúde já vigente para que haja o menor risco possível de uma carência ou de uma oneração em razão de um contrato mais caro, mais custoso para o consumidor. Muito obrigado ao Dr. Rafael Golino pelos esclarecimentos. E a gente encerra o programa de hoje com uma frase do físico Werner Heisenberg, autor do Princípio da Incerteza. Uma pequena mudança em um ponto provoca uma grande mudança no mundo.
Muito obrigado a você pela companhia. Se você gostou do programa de hoje, recomende para os seus amigos, compartilhe com seus amigos e nos siga nas redes sociais. Eu espero você na próxima terça, às 10h15 da noite, aqui na AWTV. Boa noite e até lá!